Olhem, isto não é propriamente uma aula de história, é mais um aviso. Vamos mergulhar num dos eventos mais sangrentos e transformadores do século XX, a Revolução Russa. Uma história sobre como a promessa do paraíso na Terra se transformou num verdadeiro inferno de brutalidade. Esta frase é arrepiante. E não é sobre um czar ou um qualquer general inimigo. É sobre o líder da revolução, um homem que prometeu libertar o povo e que, em vez disso, como vemos aqui, o massacrou. A grande questão é, como é que isto pode acontecer? É esta a pergunta que nos vai perseguir ao longo de toda esta análise. Como é que um grito por paz, pão e terra se abafou no silêncio dos campos de morte? Como é que a promessa de pão se tornou numa fome que devorou milhões? E como é que a liberdade se tornou na escravatura de um regime totalitário? Vamos lá tentar perceber. Para entendermos a traição, primeiro temos de sentir a força da promessa. Que sonho era este tão poderoso que conseguiu deitar abaixo um império com 300 anos de história? No início do século XX, a Rússia não era bem uma nação, era quase uma prisão. Era governada por um czar autocrático e a esmagadora maioria da população vivia numa miséria quase medieval, enquanto uma pequena elite decadente, bem, essa vivia em palácios. Era, literalmente, um barril de pólvora à espera da faísca certa. E a faísca, a grande ideia, foi o marxismo. A promessa não era de pequenas reformas, não. Era de aniquilação total da ordem existente. O fim de toda a exploração. A criação de uma sociedade perfeita, sem classes. Para milhões de pessoas desesperadas, isto não soava à teoria política. Soava à única salvação possível. Só que os próprios revolucionários estavam divididos. De um lado, tínhamos os mencheviques, que defendiam uma transição mais lenta, quase democrática. E do outro, os bolcheviques de Lenin. Eles não queriam esperar. Acreditavam que uma vanguarda revolucionária implacável devia tomar o poder pela força e impor o socialismo. Esta escolha, entre a paciência e a violência, ia acabar por definir o destino de milhões. E como seria de esperar, foi a violência que venceu. Vamos ver agora como é que, no meio do caos total de 1917, este pequeno grupo de radicais conseguiu tomar o controlo do maior país do mundo. O ano de 1917 foi uma autêntica espiral de caos. A monarquia caiu, em fevereiro, não por causa de um plano genial, mas pelo peso da sua própria podridão. Um governo provisório, fraco, tentou manter alguma ordem, mas Lenin regressou do exílio para incendiar o país. Depois de uma tentativa falhada em julho, os bolcheviques aprenderam a lição e, em outubro, executaram um golpe de Estado cirúrgico. A tomada do poder foi, ironicamente, quase sem sangue. O sangue viria depois. E muito. O grande trunfo deles, este slogan, genial na sua simplicidade. Paz para os soldados que estavam exaustos da Primeira Guerra Mundial. Pão para os trabalhadores esfomeados nas cidades. E terra para os camponeses que sonhavam com ela há gerações. Era a promessa certa, dita no momento exato. Mas a tomada do poder foi só o início da descida ao inferno. A promessa de paz, pão e terra rapidamente se desfez numa realidade de guerra civil, fome generalizada e terror de Estado. O sonho estava mesmo prestes a tornar-se num pesadelo. Claro que o poder não lhes foi entregue de mão beijada. O país explodiu numa guerra civil selvagem entre os vermelhos bolcheviques e a coligação fragmentada dos brancos. E foi aqui, no calor da batalha, que nasceu o monstro, a Checa, a polícia secreta. A missão deles não era fazer justiça, era espalhar o terror e esmagar qualquer um que se atrevesse a discordar. O custo humano começou logo a subir vertiginosamente. Só em combate direto morreram 300 mil pessoas. Mas isto foi apenas o aperitivo da carnificina que se avizinhava. O verdadeiro horror foi o colapso total da sociedade. A guerra aniquilou a agricultura e os transportes. O resultado foi uma fome de proporções bíblicas, que matou entre 5 a 10 milhões de pessoas. O pão, prometido, transformou-se em canibalismo e desespero absoluto. E depois da guerra, o terror tornou-se uma indústria. O regime criou o Gulag, uma rede monstruosa de campos de trabalho forçado. Ao longo das décadas, 18 milhões de pessoas foram enviadas para estes infernos gelados, para serem exploradas até à morte. A promessa de libertação transformou-se na maior máquina de escravatura do século XX. Com a morte de Lenin, o poder foi consolidado por um homem, Joseph Stalin, o Homem de Aço. Ele não inventou o terror, mas aperfeiçoou-o. Ele levou a brutalidade do Estado a uma espécie de arte macabra. Esta citação, que lhe é atribuída, revela a lógica psicopata que estava no coração do seu regime. Para ele, as pessoas não eram seres humanos, com sonhos e famílias, eram problemas. E problemas, como ele fez questão de demonstrar, resolvem-se com a morte. Stalin construiu uma máquina de controle absoluto.
Um culto à personalidade que o transformou num deus vivo. Purgas que assassinaram os seus próprios camaradas de longa data. Uma polícia secreta que impunha o medo com cotas de execução. E o mais perverso de tudo, virou a sociedade contra si mesma, pondo filhos a denunciar os pais e vizinhos a denunciarem vizinhos. Destruiu a própria alma da nação. E isto revela a sua crueldade de uma forma visceral. Isto não é propaganda inimiga. É uma nota escrita pelo próprio Stalin num documento oficial. É a prova de um sadismo puro, um desprezo pela vida humana que vai muito além da política e entra no domínio do mal absoluto. Depois de décadas de terror, depois de milhões e milhões de mortos, o que é que resta? Qual é o legado desta revolução que prometeu o céu e entregou o inferno? Então, vamos lá fazer as contas. Por um lado, sim, a revolução inspirou a luta por direitos dos trabalhadores em todo o mundo. Mas a que custo? Por outro, criou um manual de instruções para os Estados totalitários, inspirou o fascismo como reação e, o mais grave de tudo, assassinou cerca de 20 milhões dos seus próprios cidadãos. Pode algum direito laboral justificar este preço? No fim de contas, a ironia suprema é que a revolução que prometia o fim do Estado criou o Estado mais monstruosamente poderoso da história. O ideal comunista nunca foi alcançado. O que nasceu foi uma ditadura brutal, um capitalismo de Estado onde o único patrão era o partido e a pena para a desobediência era a morte. E isto deixa-nos com a pergunta final, a que ecoa até hoje. O sonho de uma utopia futura pode alguma vez justificar a realidade de um pesadelo presente? Pode a promessa do paraíso justificar a criação do inferno na Terra? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem de continuar a fazer.